Vamos abrir em Mateus 6,19. Mateus 6,19. Pai, que eu falo a tua vontade e a tua verdade. Em nome de Jesus. Mateus 6,19. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões nem minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E depois no versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é Deus das riquezas, ou às riquezas. Nós sabemos que neste mundo precisamos de dinheiro. E Deus também sabe disso. E sabe de tudo o que nós necessitamos. Mas é mais importante Deus é mais importante o dinheiro do que Deus? Ou passamos a nossa vida com um esforço completo em relação ao dinheiro e passando de Deus para segundo plano? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Então, vamos semear, em nome de Jesus. Amém. Canta Obrigado, com Pai, em nome de alegria, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que tu, Senhor, és tu, Senhor, que nos estás a encher a nossa boca de bens. És tu que nos estás a abençoar. Por isso confiamos em ti, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ora, o teu nome, Senhor. O título da mensagem de hoje é Três Pães. E antes de eu vos dizer qual é o versículo bíblico, eu quero-vos falar sobre algo que é realmente importante. Nós acreditamos quando estamos em Deus que tudo muda. E glória a Deus que é assim. Mas não é só assim. A nossa vida é transformada, mas depois Deus requer de nós algo mais. Requer de nós trabalho. Coisa que nós acreditamos talvez não seja preciso, porque estamos em Deus. Não quer dizer que não trabalhemos para poder coisas, né? Podemos sustentar nesta terra. Não estou a falar disso. Eu estou a falar de trabalho em Deus. Oração. Eu quero-vos explicar para você entender um mineiro para poder extrair numa mina, para poder extrair alguma coisa, tem trabalho. E muito trabalho. Mas veja agora, para extrair 1 quilo de ferro, são precisos 2 quilos de minério. 2 quilos de rocha. Para extrair 1 quilo de cobre, são precisos 200 quilos. Para extrair 1 grama de ouro, é preciso 9.000 quilos. 9 toneladas.
quanto mais é precioso, mais trabalho dá. Muitas das vezes nós buscamos a Deus e oramos a Deus, e estamos a orar a Deus e confiamos nele, mas não dedicamos o tempo suficiente para que a nossa oração funcione mesmo. Oramos, mas não lutamos por aquilo que queremos. Algumas pessoas vão a Deus e oram e fazem assim: Pai, olha, eu preciso disto. Mas dentro delas o que eles pensam é: vamos ver se isto funciona, se não funcionar, tudo bem. Isso não é estar dedicado a alguma coisa. Não é estar a lutar por essa alguma coisa. Porque se o mineiro pensasse assim, ele começava a escavar a terra. E ao final de alguns minutos via que não estava assim nada do que ele queria e ia-se embora. Isso não funciona assim. Acabei de dizer, 2 quilos de material, 2 quilos de rochas, 200 quilos para ter 1 quilo de cobre, 1 grama, 9.000 quilos. É preciso escavar muito. O que é nesta vida precioso para si? O que você está a orar, você quer mesmo para a sua vida, mas quer mesmo a sério. Então você tem que lutar por isso. Por isso nós vamos abrir o que deu tudo título à lição, Lucas 11:5. Lucas 11:5, Jesus nos dá uma ilustração daquilo que nós devemos fazer. Veja bem, e disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-lhe 3 pães. Você tem um amigo e vai procurar esse amigo pedindo-lhe 3 pães. Pois um amigo meu chegou à minha casa vindo de um caminho e não tem que lhe apresentar, não tem comida para lhe dar. Se ele respondendo de dentro e disser: não me importunes, já a porta está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para dar-te. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-nos, porque é seu amigo, levantar-se-á toda a vida por causa da importunação e lhe dará tudo que obviamente. Isto quer dizer que você vai a alguém buscar que lhe empreste uma coisa, que lhe dê 3 pães, não é? É aqui, empresta-me 3 pães. Foi específico no que queria. Exatamente o que temos que ser com Deus, ser específicos. E chegar a esse amigo e disser: empresta-me 3 pães, e ele não quiser, você vai continuar a chateá-lo até ele se levantar e lhe dar os 3 pães. Por que é que não fazemos o mesmo com Deus? Por que é que não somos teimosos com Deus? Eu sei que teimoso muitas das vezes é considerado não uma qualidade, mas ser teimoso em Deus é uma qualidade, acredita em mim. Três pães pediu ele. O amigo disse que não se levantava a dar-lhe: já estou deitado, não me chateias. No entanto, ele não parou de chateá-lo. Não parou de importuná-lo. Até que ele se levantou e lhe deu os pães. E então a importunação parou. Quando você ora por algum assunto, você tem que orar pedindo a Deus pelo assunto. Mas depois você tem que agarrar e continuamente declarar: obrigado, Pai, que eu creio que já está na minha mão, no nome de Jesus. Eu sei que tu és capaz, eu sei que tu és poderoso para me poder dar.
Eu creio em ti. Você está a importunar Deus por causa daquilo que quer. Você está a lutar por aquilo que quer. E você pode dizer, mas Deus não vai ficar chateado? Não, porque na sua oração você está a dizer, Pai, eu confio em ti. Eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes. Você entende? Você está a agradecer a Deus com a sua oração. Você está a dizer que Ele pode, que Ele é capaz, que Ele é poderoso para o fazer. Na sua oração você está a exaltá-lo. Muitas das vezes nós, quando aceitamos Jesus, as coisas começam a acontecer muito rápido. Deus nos abençoa de uma forma muito rápida e as coisas começam a acontecer. Mas à medida que crescemos em Cristo, à medida que vamos conhecendo mais de Jesus, Deus espera que o nosso crescimento também aconteça. Assim como uma criança, quando começa a andar, ele depois nós já não o agarramos mais. Não é preciso. Ele está a andar. Ele já não precisa da nossa ajuda. Aí ele começa a andar, começa a correr, ele começa a fazer tudo. Assim Deus espera de nós da mesma forma. Por causa da nossa confiança nele, nós podemos pedir tudo o que quisermos. E sabemos que alcançamos as petições que fazemos. Porque Deus está connosco. Por isso, a nossa oração de, em contínuo, continuar a dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que Tu és poderoso para me poder dar isto. Senhor, Tu já me deste, eu confio, Senhor, que Tu já me deste, já está na minha mão, no nome de Jesus. Eu estou a falar seja de objetos, seja de situações, seja de emprego, seja o que for. Você tem que persistir na oração. Jesus nos deu o exemplo. Ele pode não se levantar por ser seu amigo, mas vai sim levantar, porque você está a ser inoportuno. Você não vai parar até ele lhe dar. E se você está a buscar alguma coisa em Deus, é porque você quer realmente. A não seja que seja aquelas pessoas, eu já orei por pessoas, eu orei com essa pessoa para ter um determinado objeto, na altura até era um carro, e depois essa pessoa veio ao pé de mim e disse, mas eu não preciso do carro. Então porquê que orou a pedi-lo? Ele virou-se, não, eu já tenho idade, já não tenho, o carro que tenho é o suficiente. Então se é o suficiente, porquê que orou a pedi-lo? A oração não vai surtir efeito, não vai resolver nada, não vai funcionar nada. Porque nós não estamos a desejar mesmo, não estamos a querer mesmo ter. Porque a nossa vida, se vier vem, se vier não vem. Isso não funciona com Deus. Ou você quer mesmo aquilo que está a pedir. Ou então não vai ter. Veja aqui outro versículo bíblico. Veja aqui em Lucas 18. Contou outra parábola para nos mostrar exatamente o que devemos fazer na nossa vida. Como orar. Veja. E contou-nos também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir. E havia também numa certa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei de fazer justiça para que enfim não voltem e me oportuno muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz.
Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Será que Deus não nos fará a nós, não nos vai abençoar, não nos vai responder à nossa oração, que tão insistentemente nós apresentamos perante Ele, que confiamos que Ele é poderoso para fazer? Será que Deus não irá fazer isso? Claro que vai. Porque na nossa oração nós estamos a dizer: Senhor, Tu és poderoso. Uma das coisas que você tem que aprender é: eu sei que muitas das vezes as nossas emoções estão baralhadas e às vezes vamos a Deus com lágrimas. Mas o que vai mover Deus não é as suas lágrimas. O que vai mover Deus é a sua oração. O seu pedido a Deus. Pai, resolve-me este assunto. Pai, dá-me isto. Pai, eu quero aquilo. Pai. E depois de você orar assim perante Deus, você no dia a seguir diz: obrigado, Senhor, que Tu já me concedeste o pedido que eu te fiz. Eu já tenho na minha mão, no nome de Jesus. Você está a declarar exatamente como Deus fala, chama as coisas que não são como já fossem. Está a declarar que já tem na sua mão. Mas eu não tenho ainda, mas declara que já tem. Declara que Deus é poderoso para fazer. Declara que já tem. Você está a dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Que tudo o que eu pedir orando, creio que receberei e tê-lo-ei. Eu confio em Ti. Esse tipo de oração é o tipo de oração de mover montanhas. É o tipo de oração de confiar plenamente e exclusivamente em Deus. Que Ele vai abrir portas que antes estavam fechadas. Sabe, para a nossa mente humana, nós lidamos muito com coisas terrestres, porque foi assim que fomos habituados. E então, às vezes, em certas coisas não esperamos milagre. Mas temos que esperar milagre. Sempre. 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 Eu tenho ouvido tantos milagres ultimamente, mas entendam, o milagre só vai acontecer porque você está a clamar por ele. Está a declará-lo todos os dias. Está a declarar que já tem na sua vida. Então, mas como é que isso vai ser possível? Como é que Deus vai restaurar alguém que está doente? Como é que Deus vai fazer trazer dinheiro àquele que não tem? Como é que Deus vai fazer trazer um objeto caro que se está a pedir a Ele? Como é que Deus vai fazer isso? Mas ouça bem uma coisa, você está a se preocupar com o trabalho de Deus e não faz o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Orar e confiar. Declarar constantemente que Ele é poderoso para o fazer. Declarar constantemente que Ele já lhe trouxe aquilo que você pediu. Porque você confia no seu Deus. E o trabalho de Deus é fazer acontecer. Não tente pensar ou justificar. Eu já expliquei, já disse isso várias vezes. Eu uma vez fiz um pedido a Deus e comecei a pensar a forma como é que Ele podia me abençoar. Como é que Ele podia trazer aquilo que eu queria. Então pensei de uma forma, depois pensei de outra, pensei em várias formas que ele podia, para aí umas 10 talvez. E eu acho que ele inventou a 12ª, a 11ª para me trazer até mim, exatamente nenhuma das formas que eu tinha imaginado que ele me podia abençoar. Ele me abençoou. Não foi de formas que eu pensei, foi uma nova forma, uma forma diferente. É aqui que eu quero que você entenda, até que eu cheguei a uma conclusão: não vale a pena. Eu entrego com o assunto a Deus, eu confio nele e eu sei que Ele tudo fará. Ele próprio diz: entrega o teu caminho ao Senhor que Ele tudo fará. Porquê? Se Ele não entregou o seu próprio Filho por nós, não nos dará com Ele também todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Às vezes pensamos assim, não, mas eu tenho que merecer, eu tenho que... Ouça, ande com Deus. Ande com Deus. Nós não temos que fazer nada para merecer ter alguma coisa, mas temos que fazer algo para evitar de ter problemas na nossa vida. Eu vou-lhe dar o exemplo. Ainda hoje eu fiz uma asneira. Há muita coisa, estamos em 2026, em março de 2026, e há muita coisa que está a acontecer no mundo. Há presidentes da República que estão a fazer coisas que é mesmo bradar aos céus, é mesmo levantar as mãos para os céus e pedir ajuda. E eu estava a declarar que esse presidente que ia ter problemas. Porque no futuro que iria ter problemas. E Deus me fez lembrar um versículo bíblico. Abençoei, não amaldiçoei. E eu pedi perdão a Deus por aquilo que eu estava a fazer e estava a dizer. A nós nos é dado abençoar, não amaldiçoar. E foi isso que eu fiz. E que está errado. E Deus mostrou que está errado. Então o que é que devemos fazer para merecer de Deus? Não fazer asneira. Você entende? Deus é que vai julgar. Ele é que julga justamente. Ele é que sabe o que é que vai acontecer. Ele é que fará o que tiver que ser feito. Não temos de ser nós com a nossa boca a amaldiçoar seja quem for. Portanto, eu quebrei todas as palavras que eu falei e eu pedi perdão a Deus. Ouça, a minha intenção não é que as pessoas sejam julgadas. A minha intenção é eu continuar a andar com Deus. E isso é que é de nós, da nossa parte, o que devemos buscar. Não, mas aquilo é injusto, e outra coisa é injusta. Eu sei, nós vemos isso, mas Deus também sabe. E Ele sabe muito bem quando há de julgar esses casos. Por isso é que a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que medires, também vos medirão de novo. Não fazer juízo sobre outra pessoa, seja ela quem for, mesmo que tenha feito mal contra si, mesmo que esteja a fazer mal, mesmo que esteja a fazer mal ao seu país. Você não o deve fazer. Deve entregar os assuntos na mão de Deus e deixar Ele julgar, deixar Ele fazer. Por isso a nossa oração constante de nos mantermos com Deus, de estarmos com Deus. Por isso o nosso cuidado de fazermos o que é certo, o que é justo, perante Ele. E Ele nos mostra, graças a Deus que Ele nos mostra e nos toca, a mostrar que aquilo que estamos a fazer é errado. Por isso é que Ele nos mostra a Sua palavra e fala na Sua palavra para nós a lermos, para nós por ela, nós vermos a palavra de Deus é como um espelho em que nós nos refletimos e vemos se aquilo que estamos a ler, se é isso que estamos a fazer ou não. Se não estamos a fazer, então vamos nos arrepender e mudar para continuar a andar com Deus. Porque esse é o nosso objetivo, é estar com Deus. Garantidamente tudo o que pedimos a Ele, Jesus disse, tudo o que pedis em meu nome, ao Pai, Ele vos concederá. Garantidamente Ele diz que nos dá. Mas para isso temos que continuar a andar com Ele. Temos que estar com Ele. Andando e fazendo a sua vontade, mesmo que às vezes para isso nós não entendemos, mesmo porque para isso nós achamos, mas isto não é justo o que está a acontecer. Mas isso é problema de Deus, não é nosso. Deus garante que nos livra a nós de todas as circunstâncias, de todos os lugares. Mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tomarei mal algum porque tu estás comigo. Esta é a confiança que temos nele, que ele nos livra. Mas temos que continuar a andar com Deus.
Temos que amar os nossos inimigos, mesmo para isso nós temos que mudar. Porque às vezes não é fácil. Não é fácil nós já, às vezes estarmos a ver erros a acontecer e coisas a acontecer. E como? Como? Mas por favor, entregue esses assuntos na mão de Deus e deixe Deus fazer. Ande pelo seu caminho, ande com Deus, continue com Deus, porque esse é o seu agrado. Ele faz descer o sol sobre justos, injustos, a chuva sobre justos e injustos. Porquê? Porque Ele é Deus. E Ele sabe o que está a fazer melhor que nós. Muito melhor que nós. Então a nossa oração faz toda a diferença. Da maneira como oramos, da maneira como perseveramos na oração, da maneira que continuamos a orar continuamente perante Deus, faz toda a diferença. Eu quero-vos mostrar algo. Vamos a Gênesis 1:3. Acho que é Gênesis 1:3. É Gênesis 1:3, é isso mesmo. Gênesis 1:3. As coisas na nossa vida não vão acontecer só porque estamos a pedir. Vão acontecer porque nós estamos a declará-las. Eu vou-vos dar o exemplo com um carro, por exemplo. Eu vou declarar o carro que quero, como quero. Quanto mais pormenores tiver, melhor. Embora você não é obrigado a fazer isso. Mas eu lembro-me, quando eu pedi um carro, Deus me disse: gostas desse carro? Eu disse: gosto. E a cor? Gosto dessa cor. Gosto de um carro igual a esse. Não perguntou por extras, não perguntou. Era o carro igual àquele. E foi exatamente o carro que eu tive. É aqui que eu quero que você entenda. Deus faz o mesmo, chama as coisas que não são como já fossem. E para nós temos que fazer exatamente o mesmo. E eu quero vos mostrar como Deus criou o planeta. Veja aqui. E disse Deus, haja luz. Versículo 3. E depois, continuou, e depois no versículo 6. E disse Deus, haja expansão no meio, e mais abaixo, e versículo 9. E disse Deus. Ele não parou de falar. Veja, e continua. E no versículo 11. E disse Deus. E depois mais tarde no versículo 14. E disse Deus. E depois, mais tarde, no versículo 20, e disse Deus. Ele não parou de falar. Ele foi criando todas as coisas falando. E da mesma forma, o que nós precisamos, nós temos que falar. Ele não parou por aqui. E mais tarde, versículo 24, e disse Deus. E 26, e disse Deus. E depois 29, e disse Deus. E então no versículo 31 diz: e viu Deus que tudo o que tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Disse Deus. O que é que nós estamos a falar? Está bem, mas nós não somos Deus. Mas Deus nos mostra que as nossas palavras há poder. A morte e a vida estão no poder da língua. O que é que você está a falar? Não. Não, isto nunca vai acontecer comigo. Isto é, se você está tipo, nós na nossa altura, eu e a minha esposa lembramos muito destes desenhos animados que chamava-se o Carimelo. Carimelo só se queixava.
é uma injustiça, está mal, está mal, está mal. E cada vez que falava, e ficava muito triste cada vez que via aqueles desenhos animados. Graças a Deus que eles saíram depois do ar. Mas era sempre mal. Acontecia sempre tudo mal. Porquê? Porque ele não parava de falar de mal. O que é que você está a falar da sua vida? Eu estou a fazer isto, mas já sei que não vai resultar. Até para que estás a fazer? Não, eu estou a Deus, eu vou a Deus, mas não creio que vai resolver. Para que é que estás a orar? Nós temos que agarrar e aquilo que queremos, temos de declarar: Pai, obrigado que eu já tenho. Pai, eu declaro que já tenho em nome de Jesus. É isto que eu quero. Pai, obrigado que já tenho. Deus me concedeu um carro e eu só disse: Pai, eu preciso de um carro, eu preciso mesmo de um carro. Final de um mês, 2 meses, não sei quanto tempo foi. Eu nem sei quando fiz a oração, sei quando recebi o carro, mas Deus me concedeu, me deu um carro, me deu um carro. Porquê? Porque eu estava a pedir a Ele que eu precisava, eu necessitava mesmo do carro. Eu estava a dizer: Tu és poderoso para mudar. Eu não podia pagar um carro. Deus sabia disso. Então Ele deu-me um. E você está a dizer: eu também quero. Então busca Deus. Busca Deus. Confie no seu Deus. Declaro: Pai, obrigado, Pai. Obrigado que em relação a este assunto eu já venci, eu já tenho, eu já estou. Você vai a um trabalho, está-se a propor um trabalho e vai a uma entrevista, você sai de lá e diz: Pai, obrigado, Pai, que eu já tenho este trabalho em nome de Jesus. Eu lembro-me, há uma coisa que é... Estava-se a fazer várias entrevistas e ele chegou lá e era o último da fila. E ele foi lá à porta e entregou um papel e veio para o último lugar da fila. E nesse papel dizia: eu sou o último da fila, por favor, não contrate ninguém sem falar comigo. Teve ousadia. Quem estava a contratar ficou... Porque ele teve essa ousadia, ficou interessado em saber. E então entrevistou toda a gente, ficou a ver, até que chegou ao fim e entrevistou ele. E ele realmente ficou no lugar. Será que temos que fazer isso? Temos que ter Deus em nós. E depois de ter Deus, pedir a Ele. E declarar: Pai, eu já tenho em nome de Jesus. Mas é preciso ter cuidado com o que você quer. É da vontade de Deus o que você quer? Há coisas que Deus não quer para a nossa vida. E nós temos que saber buscar a Deus, saber se é da vontade dele, saber, não tem a ver só com a nossa vontade, tem a ver com a vontade de Deus, porque Ele é a perfeita vontade, Ele é que sabe o que é bom para nós, melhor do que nós próprios. Às vezes nós pensamos: não, mas isto é bom, e Ele sabe que não é bom. Ele sabe que se nós aceitarmos isto, nos vamos desviar. A nossa vida vai mudar. Eu não sei se é esse o caso de cada um de nós, mas Deus sabe tudo, melhor que nós. E se eu fosse aceitar alguma coisa que me desvie de andar com Deus, até eu prefiro não ter. Eu prefiro ter Deus na minha vida. Quantas e quantas vezes. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então temos que saber qual é a sua vontade. Temos que buscá-lo a Ele. Saber se é a sua vontade. Mas declarar aquilo que queremos
tem de ser uma constante na nossa vida. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E disse, por exemplo, eu chamo Mário, e disse Mário, e disse o Mário, e disse o Mário. Eu estou a construir algo na minha vida, porque eu estou a dizer aquilo que quero para a minha vida. Estou a construir, estou a crer, estou a acreditar, estou a falar. E é isso que está a acontecer. Obrigado, Pai, que eu estou curado de todos os órgãos do meu corpo. Eu declaro, e é isso que acontece na minha vida. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Em nome de Jesus. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades, as minhas dores, e para as suas pisaduras eu já estou curado e sarado. Mas quer dizer que isso, não, mas é isso que está a acontecer. É isso que eu declaro, é isso que eu quero e é isso que eu vou ter, em nome de Jesus. Você entende? E disse Deus. E nós temos que dizer também. Temos que fazer acontecer. Falar. Vai fazer toda a diferença na nossa vida. As coisas vão começar a acontecer. Quanto mais você falar a bênção, mais a bênção encontra-se a sua vida. Mesmo que as coisas, ouçam, mesmo que as coisas às vezes não estejam bem. Obrigado, Pai, que eu estou abençoado financeiramente. Eu tenho finanças como nunca tive até hoje, em nome de Jesus. E você pode estar até a passar por alguma situação financeira não muito boa, mas você declara a bênção, declara a bênção, declara a bênção, declara a bênção de manhã à noite, várias vezes ao dia, em nome de Jesus. E uma vez estávamos a orar e eu senti que devíamos de ir a um determinado sítio pregar. E Deus me mostrou o sítio onde era. E eu achei aquele sítio pertencia à Câmara Municipal. Eu achei aquilo muito estranho. Eu disse, não, apesar de Deus me mostrar, eu disse, não, eu vou telefonar para o hotel. E telefonei para o hotel e não tinham vaga. Eu disse, então tenho mesmo de ser nesse sítio. Então contactei o sítio para poder lá fazer. Disseram que sim, que iam ver. Como eu orei, que sabia que devia de ir. Como eu orei e Deus me mostrou o sítio, quando eu disse, eu não pensei em mais nada. Está feito. E viraram-se para mim, a uma semana de eu poder fazer a reunião, disseram-me que não. E eu, diga, não. Mas não porquê? Ah, não, porque agora não fazem, não permitem, não. E eu, coisa estranha. Então, mas eu não posso falar com outra pessoa? Pode, eu vou-lhe dar, deixa-me fazer um telefonema que eu já lhe digo qualquer coisa. Está bem. E eu virei para a pessoa e disse assim, obrigado, eu agradeço todo o esforço que o senhor fez. Ah, não fiz nada. Não, mas eu agradeço todo o esforço, mas ter descansado, porque eu, mesmo que a reunião não se realize, eu vou lá estar. Eu vou lá estar para estar à porta a dizer às pessoas que a reunião não se realizou porque não foi permitido. E desliguei o telefone. Eu tinha que comprar material para ir, um material de som. Eu tinha que comprar. E eu estava a comprar naquele dia. E eu continuei a comprar. Comprei tudo o que precisava. No dia a seguir recebo um telefonema. Logo a seguir depois entrei em contato com a pessoa. A pessoa disse-me que não estava lá a tal pessoa, a tal vereadora, mas que eu deixaria o recado. E eu, está bem, tudo bem. No dia a seguir telefona-me para mim, a vereadora, a dizer que eu podia fazer a reunião. Se eu tivesse aceitado o que me tinham dito, eu nunca faria a reunião. Entenda uma coisa, nesta vida você não tem que aceitar o que lhe dizem. Quer dizer, com respeito, sempre com respeito, por favor. Porque já tive um comandante de polícia que me disse a mim que não. E eu tentei-lhe explicar e ele não aceitou as minhas explicações. E eu, nada disso. Saí dali e orei. Um mês depois estava-me ele a dizer para continuar a trabalhar como trabalhava, que estava tudo bem. Então o que é que mudou? Eu orei. O que muda na nossa vida é a nossa oração, é que faz mudar as coisas.
As pessoas podem dizer que não, podem agarrar, tentarem fazer. Se você aceita ou não, você já perdeu. Agora você diz, é essa a vossa resposta, e não diz mais nada. E começa a orar. Ouça, já mudou. As coisas mudaram. Você já tem, aquilo já é seu no nome de Jesus. E você tem que importunar, continuar a declarar, obrigada que eu já tenho. Isto, você está a dizer, Senhor, isto é meu, eu declaro que é meu, eu já tenho, está na minha vida no nome de Jesus. Não importa o que dizem, não importa o que pensam, não importa o que eu próprio estou a pensar. Eu declaro que já tenho no nome de Jesus Cristo. Esta é a diferença. Porque quando Deus disse, Ele disse, e Deus disse, Ele falou e as coisas aconteceram. E você, na sua confiança, no que você crê, você fala e acontece. Veja o que está aqui escrito, porque Deus nos ensina isso. O Marcos 11, 23. Vamos lá abrir. Marcos 11, 23. Jesus passou por uma figueira, falou para a figueira, disse, ninguém mais come fruto de ti. Passaram um dia a seguir, a figueira estava seca e Pedro chega ao pé de Jesus e diz, Jesus, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Tende fé em Deus. Mas espera aí, o que é que fé tem a ver com amaldiçoar a figueira? Jesus queria-lhes ensinar algo e mostrou algo palpável para que eles pudessem ver que as coisas mudam com uma palavra. E agora vejam o que é que ele diz. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Jesus, quando falou, não duvidava. Deus, quando disse, ele não duvidou que não ia acontecer. E ele disse, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Sabe que você vai orar a Deus na confiança que vai receber e depois declara todos os dias que já tem. E quando você declara todos os dias, ao princípio parece que vamos ver se funciona, vamos ver se não funciona. Mas à medida que você declara todos os dias, a confiança vai aumentando. E quando lhe dizem assim, não é possível, você reage imediatamente. Aconteceu isso comigo. Viraram-se para mim e eu concordei na altura com o meu pastor que eu iria ter o dobro da minha zona. As coisas foram andando e eu todos os dias declarava obrigada, Pai, que a minha zona de guarda, a minha área de guarda noturno, toda a minha área já é esta. Eu declarava a área toda de guarda noturno. É toda esta área. Todos os dias que eu ia para o trabalho, todos os dias eu fazia isso. Obrigada, Pai, que a minha zona a minha área de guarda noturno já é esta. Eu declarava sempre, todos os dias. E eu sabia de coisas que estavam a acontecer, de impossibilidades, eu sabia disso tudo. Até que 2 colegas meus vieram-se para mim, não é possível. É impossível acontecer. Não há transferência, não há mudanças, não há coisas, não há acumulações, não há nada. E eu virei-me e disse, eu não quero saber. Eu já tenho e já está na minha mão. Aconteça isto, aquilo, aquilo outro, eu não quero saber, já está na minha mão. Os dois ficaram a olhar para mim. Mas o que interessa é que eu sabia o que estava a falar. Deus sabia do que eu estava a falar. E o diabo também sabia do que eu estava a falar. E sabe o que é que aconteceu? No meio de tudo isto que era impossível, que não dava, eu tenho uma fotocópia disso. Veio uma ordem do Ministério da Administração Interna a permitir que um determinado guarda noturno saísse de um lugar e fosse para outro. E eu pude acumular a zona de guarda noturno. O que eu declarei durante alguns meses, eu estive na minha mão. E até eu sair do guarda noturno, a minha zona continuou inalterável.
Continuou a mesma zona que eu sempre tive, com aquela acumulação, até ao final, até eu sair do guarda noturno. Então o que lemos em Lucas 5, o que lemos em Lucas 18, Deus nos ensina a perseverar, a insistir, a continuar a orar, para poder ficar na sua mão aquilo que você está a pedir, aquilo que você está a declarar. Pode ser uma cura, pode ser uma libertação, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser seja o que for. Insista, insista, declare que já está na sua mão, declare que você já venceu, mesmo perante tudo o que vocês possam ouvir, tudo o que dizem à sua volta, dizem que não, ou não é possível, não dá, não ouça as coisas. Creia, 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 fale e receba no nome de Jesus. Só assim vai funcionar. Não se esqueça que o mineiro tem que trabalhar mais ou menos, conforme aquilo é mais precioso ou menos precioso. O ferro não é tão precioso, o cobre é mais precioso e o ouro mais precioso ainda. Aquilo que você está a lutar é precioso para si. Então lute, por favor. Ore, confie. E você vai ter na sua vida. No nome de Jesus. Eu quero terminar só eu quero vos mostrar algo que Deus nos disse através da carta escrita aos Filipenses. Filipenses 4:6. Em Filipenses 4:6. Veja o que está aqui escrito. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Com agradecimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas, por favor, não termina aqui. Vejam o que é que diz a seguir, porque é muito importante. E quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você não vai pensar na derrota. Você não vai pensar nas impossibilidades. Você não vai pensar que não vai ter. Você vai continuar a lutar para ter aquilo que pediu, no nome de Jesus. Você não vai pensar que não vai funcionar. E ouça aí, os pensamentos vêm. Acredita em mim que vão vir. E vão chegar a si a vozes a dizer que não é possível, não dá, não há hipótese. Não. Ouça, nem que a lei tenha que mudar. Você vai ter o que quer. No nome de Jesus. Acredita em mim. O nosso Deus é poderoso para mudar tudo. Tudo a nosso favor. Creia, fale e receba. No nome de Jesus. Até eu peço, vamos ficar de pé, peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Antes de dizer, Pai, Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente para além daquilo que pedimos ou pensamos. Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Ti. E creio que tudo aquilo que eu oro, que eu Te busco, Tu me concedes e me dás, Senhor. Eu declaro, mesmo perante todas as impossibilidades, mesmo perante o que eu acho que é completamente impossível, Tu és aquilo que fazes acontecer. Eu creio e eu creio em Ti. E creio que assim como eu falo, eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus.
uma boa semana, uma semana cheia de bênçãos, uma semana cheia da oração, de confiança em Deus, porque vai acontecer. Já está na sua mão, no nome de Jesus. Amém. Amém.